Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o Ronaldo Maia. Hoje a aula é 103. Polígonos regulares, medidas dos ângulos externos. Na aula passada, na aula 102, a gente falou sobre os ângulos internos. Hoje falaremos sobre os ângulos externos. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e o prolongamento desse lado, de um lado consecutivo a ele. Então é o prolongamento de um lado com o outro lado com o prolongamento. Um ângulo interno e o seu ângulo externo corresponde, são suplementares. O que são ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles resulta em... Muito bem, Natália Rosa. 180 graus. Então, o ângulo externo mais o ângulo interno dá 180 graus. Ok. Lembra que nós aprendemos a calcular o ângulo interno de um polígono regular? Né? A gente vê a quantidade de lados, subtrai por 2. Se o polígono tem 8 lados, subtrai por 2, consegue 6 lados. 6 vezes 180, e aí divide pelo número de lados, de ângulos, dá 8. E acha o valor de cada ângulo interno. Achou o valor do ângulo interno, o externo, como ele é suplementar, ele vai ser menos a diferença da 180. Vamos ver um exemplo disso. Vamos ver esses ângulos de um triângulo. Aqui eu tenho, ó, esse lado aqui ele está prolongado, tá vendo? Esse lado C aqui, o lado B e o lado A representam os ângulos internos. E o ângulo X aqui, Y aqui e Z aqui correspondem aos ângulos externos. Reparem que eles são suplementares. A soma deles dá 180 graus. Os ângulos A e Z são adjacentes, suplementares, o mesmo ocorre com os ângulos B, Y e C e X. Senhores, exercício de fixação. Em um polígono regular de N lados, eu coloquei N lados porque até então eu não sei quantos lados são. Ao traçar diagonais que partem de um único vértice, obtemos N menos 2 triângulos. Lembrando que nós vimos isso na aula passada, né? Se um quadrado, eu consigo formar 2 triângulos. Num pentágono, que são 5 lados, eu consigo formar 3 triângulos internos. No hexágono, que são 6 lados, eu consigo formar 4 triângulos. No heptágono, que são 7 lados, 5 triângulos internos e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 10 lados, eu consigo formar 10 menos 2, que é 8 triângulos internos. Sabendo que cada triângulo mede 180 graus. Então, obtemos N menos 2 triângulos. Se em um polígono obtivermos... peraí, se eu tenho 6 triângulos, ele tem quantos lados? Se ele forma 6 triângulos, ele tem 8 lados, 8 ângulos internos. 6 triângulos. Qual é e quantos lados tem esse polígono? Já respondemos. Eles têm 8 lados e ele tem 8 ângulos internos. Quantos lados tem esse polígono? Está aqui, respondido, tem 8 lados. Qual é a medida do seu ângulo interno e externo? Aí nós fizemos a continha aqui, ó. Se ele forma 6 triângulos, cada triângulo mede 180, 6 vezes 180 a soma dos ângulos internos de um polígono regular de 8 lados, no octógono, é igual a 1080. Dividido por 8, que é o número de lados, ou o número de ângulos que ele tem, eu vou obter que cada ângulo interno mede 135 graus. Se o ângulo interno mede 135 graus e o ângulo externo ele é suplementar, ou seja, a soma dos dois dá 180, o ângulo externo só pode ser 45 graus. Isso a gente pode fazer para qualquer polígono regular.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, um abraço.